Estou vendo que tem uma galera também lá na sala de aula. Levanta a mão aí quem está me ouvindo, só para eu interagir com vocês. Ixi, tem um pessoal que ainda não acordou. Maravilha. Ótimo. Legal, gente. Vamos fazer aqui alguns combinados, tá? Se for possível. Seguinte, eu preparei aqui uma série de reflexões, mas eu gostaria de quebrar protocolo. Então, se vocês quiserem fazer alguma intervenção, alguma pergunta, abrir algum ponto de discussão, não deixem para o final, tá certo? Para que a gente possa... Veja, pode parecer... você pode pensar assim, pô, mas não vou falar isso não faz muito sentido. Às vezes, o aluno vem com a pessoa vem com uma colocação que, a partir daquilo ali, a gente pode explorar uma grande riqueza, né? Então, quem quiser fazer alguma colocação, alguma coisa, pode já chegar e, no momento que a gente estiver falando aqui, já pode chegar e fazer a intervenção, tá bom? Eu estou vendo aqui que tem... foi porque eu perguntei quem estava me ouvindo. Tem alguns alunos levantaram a mão. Nalice, Ana Kelly, Francisco, Cleudécio, Brenda, vocês querem falar alguma coisa? Se quiserem, levanta a mão. Patrícia, você pode me ajudar nisso? Porque eu posso estar na apresentação e não ver. Se algum aluno quiser fazer, algum estudante quiser fazer uma intervenção ou alguma pergunta, tá certo? Tudo bem? Isso vale para o pessoal, para a galera que está aí na sala também, viu? Principalmente a galera do fundão lá, ó, que é onde eu estaria sentado, provavelmente, se eu estivesse nessa sala aí, tá certo? Pois tá bom, então vamos lá. Não vou ficar... Eu preparei aqui um material para vocês, eu acredito que vai ser bem rico, vai dar bastante elemento de discussão, tá certo? Eu não quero também ser nem um pouquinho chato ou cansativo, tá? Mas vamos, então, entrar aqui logo no nosso tema. Então, nosso tema é educação financeira pessoal e familiar, tá certo? Ok? Isso daqui é algo que toca elementos essenciais e que vai... Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. A existência ou inexistência dessa educação vai impactar a sua vida até o último minuto de sua vida nessa existência. Certo? Então, vejam bem, ó. Muitos de vocês estão estudando... Vocês estão estudando o quê? O que é que vocês estudam hoje? O que é que vocês estudam hoje? Escreve aqui para mim no chat. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O que é que vocês estudam hoje? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Está aqui, ó. Quem quiser colocar aí no chat. Você está estudando o quê? Ó, administração, química. Que mais? Tainá. Psicologia, administração, programação, gestão de RH, administração, ciência da computação, administração. Maravilha. Vocês estão estudando para a formação profissional de vocês, correto? E esse estudo de vocês vai impactar, essa educação que vocês estão fazendo vai impactar a vida de vocês. Porque a formação, aqui, ó, TI, gestão ambiental, educação física, é a formação profissional que vocês estão fazendo. Mais do que isso, vai impactar a educação financeira. Está mutado, professor. Pode falar, Vinícius. Não sei se você queria falar alguma coisa. Então, mais do que isso, vai impactar a educação financeira. Muito mais. Tá certo? Muito mais. Por quê? Independente de qual seja a profissão que você tenha, qual seja a remuneração que você alcance, se você não tiver educação financeira, pessoal e familiar, isso pode... Aliás, o nível de educação que você tiver vai impactar na qualidade de vida da sua família. Tudo bem? Ok? Já vi que tem alguém aí que se interessou por PNL.
Eu vou trazer aqui algumas coisas relacionadas a isso. Vamos introduzir, então. Mas por que... Vamos falar, professor, de educação financeira. Eu poderia resumir assim, ó. Gaste menos o que ganha e invista a diferença. Acabou o curso. Pronto. Agora a gente vai ficar aqui até 10h30, Sabrina? Porra, o que é que eu tenho mais para falar? Aí eu coloquei aqui um meme, que é espelho, espelho meu. Tá para sair aí, eu não achei o que eu queria. Tá para sair agora o live action, né, como é que chama lá? Ixi, o cara esquece o nome da Branca de Neve. Aí o pessoal começou a brincar com esse... Isso, Laís. Obrigado, viu? Branca de Neve. Aí o pessoal começou a brincar com esse meme, né? Porque a Gal Gadot, ela é a Rainha Má, né? Então... Oh, acabou o filme, não tem. O filme não tem. E aí? Acabou. Então, a gente acaba a nossa a nossa palestra com isso. Mas espera aí, professor, o que é que você está querendo dizer? Anota o que eu estou dizendo. Gaste menos o que ganha, invista a diferença. Certo? Tudo bem? Se é tão simples, por que poucas pessoas conseguem? Por que poucas pessoas conseguem? Aqui vem um conceito, pessoal, que o que me levou a começar a estudar educação comportamental. Eu, como professor universitário, eu comecei a perceber que a educação, ela não se resume a saber o que você tem que fazer. Quem dera você saber o que tem que fazer fosse o suficiente para você fazer o que você tem que fazer. Tudo bem? Isso é um caso... Olha, isso que eu estou falando com vocês é uma coisa muito séria. Presta atenção. Isso tem impactos vastíssimos em várias áreas, tá certo? Vamos falar da área profissional. Muitas empresas já perceberam isso. Porque contratam um profissional mais capacitado, que tem conhecimento e experiência, mas não quer dizer que ele vai ter performance na empresa. Por quê? Saber o que fazer não significa que você vai fazer o que deve ser feito. Se fosse assim, provavelmente, eu seria uma pessoa muito, mas muito elevada. Porque eu estudo, eu leio, eu busco tudo, eu leio muito, eu estudo muito, eu busco muito meu desenvolvimento. Então, eu experimento na minha própria pele que saber o que deve ser feito não quer dizer que eu vou fazer. Aí que entra uma série de metodologias que buscam explicar isso. Uma série de metodologias que explicam isso. E existe uma área na economia que explica isso. Na economia, isso é chamado de economia comportamental. É uma área da economia que explica esse elemento. Aliás, tem um autor que eu gosto muito. Cadê ele? Não está aqui agora. Não está à minha vista, tá? Mas é o Richard Thaler. Eu vou recomendar esse livro aqui no final. Patrício, desculpa, e Sabrina, me lembrem no final, se eu esquecer, tá? Desculpa a informalidade, tá, pessoal? Mas não é nem esse livro que eu quero recomendar para vocês, não. É outro que eu tenho digital, é Nudge. Depois eu vou recomendar para vocês. Esse Richard Thaler aqui, ó, ele é Nobel de Economia em 2017. Ele explica justamente isso, tá certo? Que nós lidamos com o dinheiro na irracionalidade. Tudo bem?
Então, atenção. Eu quero refletir com vocês aqui 3 elementos. O primeiro dele é a racionalidade. Vamos começar pelo racional. Tudo bem? Mas digamos assim, ó, presta atenção. Existem estudiosos hoje que apontam que isso aparece em várias fontes, tá? Programação neurolinguística, que alguns alunos já se interessaram. Programação neurolinguística não é ciência, tá certo? É uma metodologia, mas não tem métrica científica. Muitas métricas estão sendo confirmadas, muito dessa metodologia está sendo confirmada agora com a neurociência. Neurociência tem métrica, então aí eu posso dizer sim que é validação científica. Que a racionalidade deve influenciar 15% das nossas decisões. 15%. Então as pessoas, eu sou muito racional, quer dizer que você toma decisão racionalmente em 15% das decisões que você toma. Mesmo assim, eu não acredito, pelo que eu estudo, que você tem uma decisão exclusivamente racional. Eu agi aqui totalmente racional. Tá certo? Então, mas esse elemento da racionalidade ele é importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Certo? Primeiro, o que é que eu estou trazendo como chave para você? Ó, eu disse que a palestra acabou aqui. Ó, gaste menos do que ganha, invista a diferença. Certo? E realmente, vou desdobrar isso daqui, tá certo? Primeiro elemento. Gastar menos do que ganha é diferente de ganhar mais do que gasta. Pô, professor, agora não. Agora você tem professor, se tiver professor de matemática aí, de novo, se fosse uma IA, se o ser humano se a inteligência humana fosse uma inteligência artificial, e a inteligência artificial não é inteligência humana, e a inteligência artificial não é mais inteligente do que a inteligência humana. Eu digo isso porque eu uso inteligência artificial diariamente, tá? Na minha produção de conteúdo. Tudo bem? E ela nunca será mais inteligente do que o ser humano. Nunca. Porque existem nuances de inteligência humana que a IA ela não vai conseguir alcançar. Tá? Pelo menos não aí no futuro próximo, médio, talvez nem no longo. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Ela é mais lógica. Se fosse para uma IA, seria a mesma coisa. Gastar menos do que ganha é igual a ganhar mais do que gasta. Tudo bem? Então, eu poderia usar aquele sinalzinho lá, ó, certo? Eu poderia usar o sinal renda e gasto. Tá? Se eu uso isso na matemática, se meu gasto é menor do que minha renda, é igual eu dizer que minha renda é maior do que meu gasto. Só que na cabeça humana não é assim. Então, veja, gastar menos do que ganha é a primeira lição racional aqui. Eu tenho que medir e criar o meu padrão de vida a partir da renda que eu ganho, e não o contrário. Certo? Não o contrário. E por que isso é importante? Certo? Por que isso é importante? Porque se eu me educo, quando eu ganho um pouco, gastando menos do que eu ganho, eu vou continuar com esse comportamento quando eu gastar mais. Pessoal, quando eu fiz o mestrado, tá? Quando eu fiz meu mestrado, eu fiz um mestrado com auditores da Receita Federal, ou da Secretaria da Fazenda. Na época, os caras ganhavam 28 mil reais. Hoje eles devem ganhar, esses caras, eles ganham o topo do salário do servidor público. Eles devem ganhar hoje fácil 49 mil reais. 49 mil reais. Fora uma série de benefícios que tem por lá. Muitos deles endividados. Sabe por quê? Por quê? Quando eles ganhavam um salário, 2 salários mínimos, eles gastavam mais do que ganhavam. E pensavam, eu tenho que ganhar mais. 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 Racionalmente, eu aumento minha renda. Só que o comportamento humano com o dinheiro não é racional. Se você não educa gastar
Professor, ficou mudo o microfone. Opa, voltou agora? Não sei por que ele me deixou mudo. Isso, voltou. Vocês conseguiram me ouvir até que parte? Qual foi a última? Vocês ouviram a historinha que eu contei do auditor da Cefaz? Sim, até ele ganhar 2 salários mínimos. Isso, então não importa. Se você não se educa no pouco, você não será educado no muito. Beleza? Então, primeiro elemento de racionalidade: gastar menos que ganha. Certo? Tá? Professor, eu ganho muito pouco. Eu ganho num cenário que não dá para gastar menos. Aí, realmente, e isso existe no Brasil, tá? Isso, infelizmente, existe. Isso que a gente chama de o nível da miséria. Tudo bem? A pessoa ela não tem nem sequer o mínimo para comprar comida e ter um teto. Ok? Então, nesse caso, a gente está falando de... aqui a gente está falando de uma outra realidade. Tá certo? A gente está falando de uma outra realidade. Uma problemática séria, grave, que realmente aí não tem como encaixar essa regra. Tudo bem? Certo? Eu acho que é o Francisco e o Matheus que levantaram a mão. Vocês querem falar alguma coisa? Pode falar. Francisco e Matheus, vocês querem falar alguma coisa? Eu levantei sem querer. Desculpa. Tá. Se quiser comentar alguma coisa, tá, pessoal? Não tem besteira. Beleza? Então, vamos lá. Aí vem uma outra regra. Ó. Gastar no máximo, deixa eu colocar aqui para eu continuar vendo vocês. Gastar no máximo 75% do que ganha. Investir pelo menos 25%. Pessoal, que eu estou resumindo para vocês a educação financeira. As recomendações mais comuns e frequentes. Não peguem essas regras de percentual e se agarrem a elas. Eu, particularmente, não gosto disso. Tá? Mas muitas literaturas recomendam isso. Aqui nós estamos falando de racionalidade. Tudo bem? Nós estamos falando de racionalidade. Ok? Então, você vai gastar, no máximo, 75%, e investir pelo menos 25%. Certo? Aí tem a regra do 50, 25, 25. Eu estou cumprindo as principais recomendações racionais. Que é essa regra, professor? Aqui eu ainda faço uma separação. Eu pego esse 75% aqui, e divido em gastos que eu preciso, eles têm que corresponder 50% da minha renda. Tá? Então, moradia, alimentação, o meu custo com gás, com energia, ele tem que corresponder a 50% da minha renda. Certo? 25% é o consumo. Aí eu vou sair com os amigos, aí eu vou, sei lá, para uma festa, aí eu vou realizar, porque eu também preciso viver. Isso também é importante. E os outros 25% eu vou colocar para pensar no futuro, tá? Que no caso é o investimento. Então, uma pergunta aqui, professor, o senhor vai falar de investimento? Eu vou falar quase nada de investimento aqui hoje. Quase nada. Por quê? Nós estamos no Brasil, né? A não ser que vocês queiram fazer investimento fora do Brasil, nós estamos com a taxa Selic acima de 13. Não tem o que discutir. Certo? Tá? Quer fazer investimento do seu dinheiro? Fundo de investimento pautado na taxa DI. Pronto. Não tem o que discutir. Está rendendo mais de 1% ao mês. Você vai investir em quê?
vai comprar ação, você vai... Ah, professor, eu vi esse canal aqui. Tudo bem. Não estou dizendo que não tem um conhecimento aí a ser explorado, tá? Mas eu, como professor formado em administração, que estudo finanças, mestrado em economia, não tenho o que discutir, é taxa Selic. E aí tem as razões disso. Se sobrar um tempinho no final, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, tá? Ok? Então, basicamente, o que a gente está falando aqui ó, é você investir, tá? Pelo menos 25% do que você ganha. Pelo menos, não precisa ser muito. Desde que você faça isso todo mês. Desde que você faça isso todo mês. Ah, professor, é difícil. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. É justamente essa a pergunta. Eu acabei de resumir, pessoal. Se é tão simples, por que poucas pessoas conseguem? Existem várias nuances a partir disso. Várias, muitas. Por exemplo, uma pessoa que aumenta o seu padrão de vida, certo? E, de repente, vê a sua renda sendo diminuída por uma demissão. E aí, como é que faz? Aí ela tem que usar o que ela poupou aqui, ó. Mas qual o limite disso? Vocês estão comigo ou não? Certo? Então, isso exige um processo educacional profundo, que atenção no que eu vou dizer aqui para você. Nem eu, nem nenhum de vocês tivemos. Por causa, inclusive, da cultura que a gente tem no Brasil. Certo? Existem, inclusive, aspectos culturais. Eu lembro que, há muitos anos atrás, eu vou trazer esse curso para a internet, porque eu não tive tempo ainda de parar, organizar ele e trazer ele para a internet. Eu criei uma oficina para os meus alunos na universidade, e alguns elementos dessa oficina eu estou trazendo aqui nessa palestra, que é mentalidade financeira. É justamente a aplicação desses estudos, tá? Justamente a aplicação desses estudos sobre o comportamento financeiro, tá? E nós temos travas, e aí eu não estou dizendo que elas são intransponíveis, tá, gente? Nós temos travas que estão intimamente ligadas à nossa formação cultural, tá? Ser brasileiro traz coisas maravilhosas para nós, mas também traz coisas não tão maravilhosas assim. Então, se você pega, por exemplo, alguns países, vou pegar aqui um exemplo, a educação e a cultura japonesa, por exemplo. A educação financeira deles é num nível muito alto. Culturalmente, existe uma cultura que favorece isso. Tudo bem? Tá? Não quero ficar polemizando, mas aí existem vários elementos que a gente pode desenvolver e estudar. Sendo que, em uma coisa impressionante, tem um autor chamado Jorge Caldeira, que ele é historiador, e ele estuda muito história da economia, e ele diz que, ao contrário, né, no contrapasso disso que eu estou falando, por exemplo, o brasileiro tem uma grande cultura de empreendedorismo. Culturalmente, nós tendemos a um empreendedorismo. Isso nunca foi política pública aqui. Mas o brasileiro é aquela coisa do se vira, de dar um jeito. E isso nos impulsiona ao empreendedorismo, muitas vezes não qualificado. Tá? Então, isso são aspectos culturais. Tá certo? Isso são aspectos culturais. Um elemento é o que é riqueza para você. Já começa por aí. Então, eu estou com esse QR Code aqui e eu quero perguntar para você o que é riqueza. Entre agora com o seu celular. Quem está no chat aqui, eu vou colocar o link, tá? Eu vou colocar o link quem está no chat. Espera aí, calma. Deixa eu voltar aqui, espera aí.
Eu vou colocar o link para quem está no chat. Ó, quem está no chat pode entrar nesse link. Quem está na sala, certo? Quem está na sala pode entrar pelo QR Code aí. Vou dar um minutinho para vocês entrarem. E aí você vai escrever riqueza é, riqueza é, opa, interessante. Bens além de dinheiro. Ganância. Não, você tem que completar, não é perguntar. Você tem que completar. Por exemplo, aqui, ó, riqueza é conhecimento. Sim. Riqueza é saúde. Riqueza. Riqueza é ser dono do meu próprio negócio. Riqueza é saúde. Riqueza é ter lucro. Riqueza é abundância. Saúde, ganhar mais dinheiro. Riqueza, eu gostaria de ser um profissional na minha área e ganhar dinheiro. Bens além de dinheiro. Inteligência. Ganância. Riqueza é, riqueza é. Riqueza é conseguir realizar tudo o que eu desejo. Rica. Riqueza é rica. Ter poder. Olha isso. Riqueza é comprar sem olhar para o valor. Isso é interessante. Ó. Diz que a pessoa rica não olha para o preço das coisas, né? Não tem esses jargões aí de internet. Meu Deus. Ter estabilidade financeira e conseguir minhas metas de vida. Interessante. Riqueza é ter conhecimento e família. Riqueza é conhecimento. Ser independente. Boa qualidade de vida. Família. Riqueza é sabedoria. Essa é boa, hein? Ter liberdade financeira. Liberdade financeira é um dos níveis, um dos níveis de evolução financeira, tá? Segurança, independência e liberdade. São os 3 níveis. Depois eu posso falar um pouquinho sobre esses 3 para vocês. Riqueza é família. Riqueza é estabilidade. Riqueza é conhecimento. Riqueza é independência. Riqueza é investimento. Riqueza é ser dono de si. Gostei do 36. Riqueza é ter equilíbrio, conquista e estabilidade. Bom profissional na minha área da odontologia, ter a minha própria clínica e crescer. Interessante. Riqueza é muito além de bens materiais. Ixi, riqueza é Deus. Concordo. Totalmente. Creio. É bom. Saúde e boa companhia. Ser bem-sucedido, talvez, seja no sentido familiar, no sentido financeiro, mas, em geral, quero ser bem-sucedido, principalmente na área familiar. Ser um grande empresário. Ser seu próprio investimento. Riqueza é saúde. Acúmulo de bens, dinheiro ou propriedade. Riqueza é ter a vida digna. Tá, legal. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Tem muita coisa legal aqui, viu, gente? Ó, vida tranquila, é ter tudo aquilo que se tem valor. Pode variar bem, saúde, valores, riqueza. É ser o que sou, agradar a Deus através do meu coração. Concordo totalmente. Riqueza é ser alguém com liberdade financeira e ter família saudável. Parece que não,
tá? Parece que não, mas... Ixi, já bombou aqui no chat, hein? Ah, tá. Estão falando de investimento, né? Parece que não, pessoal, mas essa reflexão, ela já fala muita coisa, tá certo? Fala muita coisa, muita. Essa parte da oficina, eu idealizei a partir de uma pergunta que eu fiz à minha aluna. Eu perguntei assim: o que você prefere, terminar a sua vida com liberdade financeira? Eu nem lembro mais ou menos qual foi a conotação que eu coloquei para ela. Com liberdade financeira e estabilidade, ou você prefere terminar a sua vida ainda tendo que trabalhar para poder pagar suas contas e tudo mais? Ela olhou para mim e disse: professor, eu quero é ser feliz. Aí eu olhei para ela e disse: mas foi isso que eu te perguntei? Foi essa a pergunta que eu fiz? Se você queria ser feliz ou infeliz? Naquela hora, deu um ponto de observação. Por que ela associou a pergunta que eu fiz, que era tão óbvia, e a escolha, é aquelas perguntas que eu estou te dando a escolha. Você quer o quê? Você quer viver com saúde ou você quer viver doente? Porra, não tem... Certo? Por que ela associou a felicidade? E aí eu comecei toda a minha investigação a partir da colocação própria dessa aluna. Isso é educação financeira que nós recebemos. O que é riqueza, o conceito que eu tenho mental sobre riqueza, ele define, inclusive, a minha própria relação com a riqueza que eu gero, com o dinheiro que eu ganho. Que não é a sua riqueza não se resume ao dinheiro que você ganha, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Alguém levantou a mão aí. Quer falar? Pode falar. Alguém levantou a mão. Não sei se foi Marcelo. Vem aqui. Levantou e baixou. Alguém? Deixa eu ver aqui, ó. Gente, não tenho vergonha, não, tá? Até se quiser assim, professor, eu não concordo com isso. Não tem problema. Tá? Pode falar. Fala, Gabriel. Fala, Gabriel. Ah, tá no chat? Deixa eu ver. Não adianta ter riqueza financeira se você não ter conhecimento. Quero ser feliz com dinheiro no bolso. KKK. Perfeito. Olha só, deixa eu te dizer, Gabriel, concordo totalmente contigo, tá certo? Por sinal, eu sou professor. Tudo bem? E eu vou te dizer, viu? Desculpa aqui meus colegas professores, eu acredito que isso não acontece no IEP, mas o canto para o pessoal reclamar de falta de dinheiro é sala de professores. Então, nós vamos conversar sobre isso, tá? Ter muito conhecimento não quer dizer que você vai ter uma boa renda. Infelizmente, o mundo e a sociedade que a gente vive não é assim. Tá certo? Mas eu vou chegar lá na frente. Tudo bem? Mas você está certo. O conhecimento é riqueza. Ele é. Então, veja, algumas pessoas associaram a riqueza ao próprio ser. E eu quero que vocês anotem isso. Tá certo? Comecem a refletir sobre isso. Quem você é, o seu ser, a sua trajetória, a sua história, a sua experiência, o seu aprendizado, o seu conhecimento, desde que você nasceu até o final da sua vida, ele por si só é uma riqueza. Economicamente falando, pessoal, vejam bem, vamos fazer uma analogia aqui. Venham comigo nessa analogia. Se eu oferecer para vocês, presta atenção, se eu ofereço agora para vocês
1 quilo de ouro e 1 litro de água. Agora, aí, o pessoal da sala aí agora, eu coloco na mesa, na frente de vocês. Ó, vocês podem escolher 1 quilo de ouro e 1 litro de água. Certo? O que é que você escolhe? O quilo de ouro ou o litro de água? Pensa bem. Sejam racionais. O pessoal está escolhendo água. O pessoal que está escolhendo água aí, eu vou trazer 1 litro de água para vocês me darem 1 grama de ouro. O que vale mais? Presta atenção no que eu vou dizer. Qual é a riqueza maior? Presta atenção no que eu vou dizer. Ouro ou água? O quilo de ouro ou água? Água com gás. Água com gás eu acho que eu ficaria com água com gás. João Manuel, a riqueza maior é a vida, então escolha a água. Muito ouro, Inxalá. Para prestar atenção. Quanto de água você compraria com 1 quilo de ouro? Vocês estão me acompanhando ou não? Certo? Agora, por exemplo, muita gente escolheu a água. Escolheu por quê? Porque julga o quê? Que a água ela é essencial para a vida. Gente, se a água é essencial para a vida, por que ouro custa mais do que água? Por que ouro é mais caro que água? Me deu sede agora. Fala, Gabriel, pode falar. Ó, em questão de riqueza é ouro, já de sobrevivência é água. Boa. Ó, o Alisson pegou aqui, ó, raridade. Então, ó, presta atenção. O valor, aqui eu estou falando de valor de mercado, tá? Falando de mercado, essa coisa aqui maluca. O valor de mercado do ouro é maior do que a água porque, presta atenção no que eu vou dizer, isso é uma analogia. O valor de mercado do ouro é maior do que a água porque o ouro é mais raro. Se eu colocar você num cenário de deserto, aí eu acho que ninguém vai ter dúvida de pegar 1 litro de água. Tudo bem? Certo? Porque agora eu estou num cenário onde a água ela é rara. Tudo bem? É claro que a água é mais importante que o ouro. Não tenho nem dúvida disso. Mas como o ouro é raro, o ouro é mais caro do que a água. Tudo bem? Todo mundo comigo aqui? Ah, professor, não concordo. Ah, então tá bom. Então vai lá, troca água por ouro. Ou troca ouro por água. Entendeu? Vou fazer isso. Certo? Diga, Lucas, pode falar. Bom dia, professor. Bom dia. Eu também sou professor aqui na instituição, aí eu queria pegar o gancho assim, da sua fala, da sua analogia sobre raridade, e fazer um link, né, com a realidade do país, porque se for ver, pegar os dados da inadimplência aqui dentro do contexto nacional, as famílias estão quase 78% ou mais inadimplentes, né? Então, hoje eu vou pegar o que você falou também para compor aqui a discussão. É uma raridade uma família hoje da educação financeira, e eu acredito de verdade que o maior segredo para a gente alcançar talvez esse equilíbrio financeiro seja realmente uma mudança comportamental mesmo, sabe? É realmente a gente se apropriar da psicologia comportamental para fazer esse movimento de contracultura. E esse movimento de contracultura, muitas vezes, vai ter que ser individualizado, porque no contexto coletivo, né, a raridade é o contrário, é até a pessoa consciente, a pessoa que vai pensar a longo, médio e Perfeito. curto prazo, né? Perfeito. Então, a raridade hoje é fazer esse movimento de contracultura, porque a regra mesmo é você ter uma relação totalmente consumista e alienada né, com as propagandas, com o consumo, com o próprio capitalismo. Perfeito. Nós vamos até evoluir um pouco mais nisso, Lucas. E excelente sua colocação. Eu, intencionalmente,
quis me distanciar do cenário de conjuntura, por uma razão. Hoje, qualquer coisa que você fale na conjuntura, né, do Brasil, imediatamente as pessoas já começam a jogar isso no campo da polarização política. Então, o questionamento já seria: esse daí é esse ou é aquele? Ele faz esse? Qual é o gesto que ele faz com a mão? E não é esse. E sua fala foi muito assertiva, você foi muito competente em trazer isso, tá? Distanciando dessa polarização. Mas você está corretíssimo. A gente precisa, sim, de um desenvolvimento cultural e de um processo educacional que parte do comportamento individual, tá? É claro que políticas públicas podem ajudar, mas, nesse caso, para os alunos que estão aqui, ou você começa a buscar esse desenvolvimento para você transformar a sua vida financeira, ou esquece. Não fica esperando vir de outro lugar, não, que não vai vir. Tá? Pois bem, então, vamos lá. Então, concordamos sobre a raridade, né? Tá certo? Isso é um fato. Não há nada mais raro, preste atenção no que eu vou dizer, não há nada mais raro do que a sua jornada nesse mundo. Talvez, dizem os físicos e os escritores de quadrinhos, talvez a gente tenha um multiverso. Tá certo? Físicos e escritores de quadrinhos concordam com isso, que a gente tem um multiverso. O multiverso não foi inventado pelos escritores de quadrinhos, não, tá? Isso é física. Tem esse autor aqui, ó, Michio Kaku, que ele tem um livro chamado Equação de Deus, e tem esse hiperespaço aqui. Esse hiperespaço já está atrasado, a Equação de Deus é mais atual. Ele percorre toda a história da física, certo? E aí ele fala, justamente, né, das teorias físicas que sustentam a existência de multiversos. Teorias, né? Tudo bem? Mesmo você, se existir um multiverso, mesmo você em outro universo, não tem a mesma trajetória que você nessa existência. Vocês estão acompanhando o que eu estou querendo dizer? Então, cada indivíduo é uma pepita de uma pedra preciosa que não existe em canto nenhum do universo. Nenhum. Aliás, são os físicos mesmo que dizem que nós somos poeira de estrela. E somos. Somos poeira de estrela. Tecnicamente falando, nós somos poeira de estrela. Certo? Fisicamente falando, nós somos poeira de estrela. Eu sou católico cristão, acredito que eu sou filho de Deus. Eu sou mais do que ser poeira de estrela. Certo? Mas, fisicamente falando, certo? Fisicamente falando, somos poeiras de estrela. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Uma poeira que não existe em canto nenhum do universo. Porque quem eu sou e a minha trajetória, ela é irrepetível. Professor, que parada é essa? Gente, ó, esse pensamento filosófico que eu estou trazendo para vocês justifica, por exemplo, se você compreender isso, você vai ter mais calma, isso pode te servir para você ter mais calma numa entrevista de emprego. Eu não vou ter tempo de trabalhar isso daqui, tá certo? Tudo bem? Você vai chegar e vai dizer, olha, eu tenho uma riqueza em mim. Eu tenho uma riqueza em mim. E eu vou demonstrar essa riqueza para quem está querendo empregar. Se o cara me escolher bem, se não, tudo bem, vou para o próximo. Tá? Isso resolve uma série de coisas. Tá? Mas eu não vou ter tempo de explicar isso aqui. Tá? Mas também tem as questões negativas sobre a riqueza. Por exemplo, quem nunca ouviu, eu falei sobre a questão cultural, quem nunca ouviu, olha, eu fui para a casa de fulano, pessoal, eu morei, tem uns alunos aqui de Pacajus, né? Eu morei muitos anos no interior do Ceará. Eu fui missionário muitos anos, né? Então, eu fui missionário da comunidade Shalom, e em Pacajus tem uma casa de formação. E às vezes a gente ia, né? Nas casas, nos bairros mais pobres lá de Pacajus, evangelizar, levar uma ajuda para as casas. Eu fiz muito dessas ações, né? E às vezes eu via os meus colegas dizendo assim, poxa, a gente foi lá para casa daquela pessoa tão humildezinha. Aí eu ficava pensando,
é humilde ou miserável? Porque existiam pessoas que não estavam, elas não eram somente pobres. Uma coisa é a pobreza, outra coisa é a miséria. Existem pessoas que são miseráveis. Elas não têm o mínimo do mínimo do mínimo. Grande Márcio José, não acredito que é você. Que mundo pequeno é esse, meu irmão? Eita, Levi. Cara, bom te ver. Depois a gente troca a ideia, viu? Peraí, no final. Senão acabou a palestra. Ei, Sabrina, olha aí, ó, Márcio. Grande Márcio, saudade, irmão. Então, ó, vocês estão me acompanhando ou não? Veja, isso cria uma mentalidade. Então, se uma pessoa miserável ela é humilde, quer dizer que uma pessoa rica é orgulhosa? Então, eu vou querer ter riqueza na minha vida? Isso aciona mecanismos, pessoal. Tá certo? Mecanismos de autossabotagem, mecanismo... Tem uma série de coisas aí. Tá bom? Então, o que é a riqueza? Ela é um primeiro questionamento que você tem que fazer. Esse é o primeiro questionamento que você tem que fazer. O que é a riqueza? Tá? E a maior riqueza que você tem é quem você é e a sua jornada nessa existência. Certo? Agora, quer dizer o seguinte, como é que eu posso transformar essa riqueza em dinheiro? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Tudo bem? Vocês estão comigo ou não? Muitas vezes as pessoas não alcançam a riqueza por ter crenças limitantes. Sim. Como você enxerga a riqueza, que a riqueza pode interferir em seus ganhos? Veja, Tainá, boa pergunta. O que acontece? Isso daqui exige um tema um pouquinho mais profundo, que é o nível de autoconhecimento e autoconsciência que a pessoa tem. A verdade é a seguinte, se você muda quando você ganha mais, é porque você não reconhece que a riqueza que você tem está em você mesmo. Porque se a riqueza que eu tenho está em mim, sou eu, então todo o dinheiro do mundo não pode me comprar. E se eu ganhar todo o dinheiro do mundo, está pouco. Basicamente seria essa a lógica, esse é o desenvolvimento. Tudo bem? E existem pessoas assim. Eu convivo com pessoas riquíssimas, que são pessoas muito humildes. Você olha e você não diz que essa pessoa tem tanto dinheiro. Por quê? Porque ela compreendeu que o valor dela não está na cifra bancária. E é por isso que ela pode ganhar muito mais, muito mais. Elas são milionárias e podem se tornar bilionárias, porque não é isso que define elas. Elas não vão mudar se ganhar mais ou se ganhar menos. Tudo bem? Tá? Tem gente que coloca a crença acima da lógica. Gabriel, segundo a psicologia, tecnicamente falando, as nossas crenças sempre superam a nossa lógica. Tá? Não, professor, não, eu sou mais lógico do que crenças. Veja, eu não estou falando de crença religiosa aqui. Tudo bem? Não estou falando de crença religiosa, tá? Também, mas quando a gente fala de crenças, é outra coisa. Aí precisaria de outra palestra. Talvez a Sabrina, se quiser combinar aí, a gente traz uma palestra só falando sobre crenças e o impacto no comportamento, tá bom? Mas o meu sistema de crença e o seu sempre vai superar a minha racionalidade e a sua racionalidade. Professor, então, como é que faz? Você tem que conhecer o seu sistema de crenças e educar o seu sistema de crenças. Isso você pode fazer. Tá? Por exemplo, ó, nós vamos passar um pouquinho. Vamos falar de gasto. Vamos falar de gastar menos. Disciplina financeira. Aqui já envolve um aspecto, ó, que eu falei, gente, é fácil. Quanto é que você ganha? Eu ganho 2.000. Então, no máximo, eu vou gastar 1.000. No máximo, eu vou gastar 1.500 todo mês. Só que a gente não faz isso. Quando você ganha 2.000, o banco te dá um cartão de crédito com um limite de 2.000. Aí o que é que você faz? Você ganha 2.000 e gasta 4.
Aí você entra no limite do cartão. Aí você paga o rotativo, paga a fatura do cartão, deixa lá rolando a dívida e de novo, usa o cartão. Eu trabalhei em financeira de cartão de crédito. Eu vi as pessoas chegando lá, resolvendo a pendência. Uma vez, esse caso foi icônico. Uma pessoa chegou, olhou, tudo zerado aí para mim? Tudo. Posso voltar a usar o cartão? Quer dizer, acabou de quitar a dívida dela, para quê? Para fazer mais dívida. E, basicamente, essa é a nossa educação no Brasil. Eu já ouvi frases da minha família do tipo, e de outras pessoas, você tem que fazer dívida, senão você não cresce. Você não vai ter disciplina. Você não tem disciplina de guardar dinheiro. Então, é melhor você fazer dívida para conquistar as coisas. E, olha, o endividamento, ele não é o vilão da coisa. Se o endividamento for devidamente planejado, for inteligente, ele é muito bom. Mas tem que ser planejado. Vocês estão comigo aqui ou não? Tudo bem? Então, faz o seguinte, ó. Pensa na última compra relevante que você fez. Eu quero que vocês pensem na última compra relevante que vocês fizeram. Por que você comprou isso? Deixa eu colocar aqui a outra pergunta. Peraí. Por que ele não está? Deixa eu recarregar. Ó, vamos para a próxima aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai carregar. Eu quero que você lembre a última compra que você fez. A compra que vier à sua cabeça. Eu comprei um sapato, eu comprei, sei lá, eu comprei uma cerveja. Alguma coisa desse tipo. Não sei porque ele não está indo aqui. Responde para mim, escreve aí, faz a reflexão. Se o sistema não... Deixa eu rebotar ele total. Se o sistema não funcionar, a gente vai à moda antiga mesmo. Vocês colocam aqui no chat. Por que você comprou isso? Como assim, professor? Eu quero que você reflita por que você fez essa compra. Porque eu estava precisando. Tá. Vamos um pouquinho mais à frente. Estava precisando mesmo? O que era? Tenta achar isso. Os caras estão querendo me vender um negócio aqui. Não é isso que eu quero, não, pai. Eu quero só minha apresentação. Peraí, gente. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Se eu não conseguir... não quero upgrade nenhum. Vai ficar travando agora? Ele vai travar. Bom, depois eu vou entender aqui. Talvez eu tenha alcançado o limite de uso. Vamos ficar no chat mesmo, então, tá? Vai ficar ruim só para o pessoal que está na sala participar, né? Coloca no chat aí. Por que você fez essa última compra? Professor, eu não estou entendendo o porquê que você está comprando isso. A última compra foi um sapato. Eu estava realmente precisando, porque as empresas pediam um sapato fechado e não tinha para entrar para mim, valeu a pena, ok? Celular, necessidade, trabalhos e atividades pessoais. Minha última compra foi tênis, para começar a trabalhar. Legal. O que mais? Preste atenção, que eu vou resumir aqui para vocês. Neurociência, a minha foi o pão integral. Legal. Por que você comprou o pão integral? Celular melhor do que antes. Olha o meu lá em cima. Nemuel. Cadê? Comprei uma bicicleta, precisava ir trabalhar. Gabriel. Cara faz dívida, não consegue conquistar. Tá, legal. Eu tenho 2 cartões de crédito, limite particularmente somente. Ok. É melhor ter um só, tá? Cartão de crédito é cilada. A última compra foi o pão integral. Tá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não vou ter tempo de provar isso para vocês, tá? Mas, quando a gente fala de gasto, de consumo, existem 2 sistemas funcionando. 2 sistemas. Aliás, isso não é só no consumo. Isso é na tomada de decisão, tá?
todos os meus comportamentos, basicamente, eles funcionam assim. Existe um sistema racional, existe um sistema chamado sistema intuitivo. Esse sistema intuitivo, ele é mais rápido, tá? Ele, como o nome diz, ele é intuitivo. E ele guarda as duas forças que mais influenciam o comportamento humano, certo? Concordam com isso quem estuda neurociência aplicada ao consumo? Aqui um livro. Depois eu mando os links. Depois eu boto aqui o link dos livros. Vou colocar o link de todos os livros que eu mostrei aqui para vocês. Tá? Tudo bem? Então, primeiro elemento é a razão. Já falei isso com vocês. Então, gastar menos do que ganha. A regra do 50, 25, 25. Tudo bem? Só que mais forte do que a razão, presta atenção, mais forte do que a razão é a emoção. Então, a emoção é mais forte na decisão do que a razão. Quem nunca fez algo, estava com raiva, aí depois chega e diz, porra, por que eu fui fazer isso? Ou estava com medo, e aí fez algo, e depois diz, poxa, por que eu fui fazer isso? Porque a emoção, ela supera a razão. Tudo bem? Quem está comigo, diga eu aqui. Quem está comigo, diga eu. Deixa eu ver se vocês estão me acompanhando. Quem está comigo, diga eu. Estão me acompanhando ou não? Tá. Beleza. Então, atenção. A emoção, ela é mais forte do que a razão. Eu dou treinamento de vendas. Eu tenho 2 treinamentos. Um eu dava aos meus alunos, que era de educação financeira, e outro eu dou para as empresas, que é de neurovendas. Então, eu ensino a estrutura de neurovendas que faz o consumidor comprar. E eu ensino para os meus alunos a estrutura que faz ele comprar para que ele compre de uma forma melhor e mais assertiva. Racional, professor? Não. Não. Nenhuma compra é racional. Certo? A emoção supera a razão. 2. Existe uma força ainda mais forte que a emoção. O instinto. O instinto supera a emoção, que supera a razão. Então, quando a gente monta uma estrutura de vendas, eu tenho que me preocupar com 3 coisas. 1, te dar uma boa razão para você comprar o meu produto, mas isso não vai fazer você comprar. Aí, o que é que eu faço? Busco te emocionar. Atenção! Principalmente o medo. Medo vende pra caramba. O que mais vende é o medo. Tudo bem? Então, vendedores hábeis, empresas agressivas em venda, ela está embutindo medo em você. Se você não comprar, a sua vida vai ser uma merda. Tudo bem? Certo? Tá? E o terceiro elemento é o instinto. O instinto te associa à sobrevivência. Você precisa sobreviver. Então, até quem comprou o sapato para começar a trabalhar, diz, preciso do sapato para começar a trabalhar e preciso trabalhar para sobreviver. O elemento de sobrevivência está lá. Então, às vezes, por exemplo, você gasta muito dinheiro em festa, numa farra com os amigos. Você diz, cara, por que eu fui fazer isso? Você está buscando saciar um elemento emocional e instintivo, provavelmente. Então, o processo de conhecer quais são as emoções e os instintos associados ao seu consumo vai te ajudar a fazer um consumo mais inteligente, que não quer dizer que é racional. Quer dizer que você está consciente. Ó, isso daqui eu estou consumindo por causa dessa razão, por causa dessa emoção e por causa desse instinto. Tudo bem? Só esse exercício vai melhorar e muito a qualidade dos gastos de vocês. Só esse exercício. Mas para não ficar só com isso, eu vou dar mais uma dica.
Eu vou dar mais uma. Tem um pessoal falando aí, ó. Desejo, impulso. É porque meu tempo está se esgotando. Se eu for desdobrar esses elementos do sistema intuitivo, não racional, que é a emoção e o instinto, a gente vai compor o que é esse desejo. Tá certo? Tem elementos aí que tanto o Richard Thaler trabalha, como o Cleric também trabalha. O Richard Thaler trabalha na perspectiva do comportamento financeiro e o Cleric trabalha na perspectiva do comportamento de consumo. Tá certo? Tá? Mas o ponto que eu quero que vocês tenham aqui em mente é o seguinte: eu vou comprar isso. Qual é a razão? Qual é a emoção associada a esse consumo? E qual é o instinto? Qual é o elemento de sobrevivência que está sendo aplicado aqui? Tá? Eu vou resumir o instinto em 3 grandes. Certo? 1. Preservar a existência. E o medo, ela é a emoção preferida de quem quer vender. Por quê? Porque o medo, tanto eu te convenço emocionalmente, como eu já linko isso ao aspecto do instinto. O medo é a principal emoção da sobrevivência. Ele é um sistema que nós, seres humanos, desenvolvemos para sobreviver. Então, se eu coloco medo em você, eu consigo fazer você tomar uma decisão de acordo com a proposta que eu estou te apresentando. Tudo bem, gente? Vocês estão comigo ou não? Tudo bem? Então, sobrevivência. Outra classe de instintos. Prazer. Prazer. Então, pega os reality show. Vê se não faz sucesso o reality show ligado a relacionamento. Vê se não faz sucesso o reality show ligado a alimentos. Porque isso é algo instintivo nosso. Nós estamos querendo sobreviver. Para sobreviver, eu preciso comer, beber. Para preservar a existência da nossa espécie, nós precisamos fazer sexo. Então, ó, sobrevivência, prazeres, controle e poder. Teve gente que colocou aqui, ó, riqueza é poder. Então, outra classe de instintos que temos, tipos de instintos, é o que nos traz a sensação de estarmos no controle ou de sermos poderosos. Então, basicamente, você compra algo, existe um aspecto racional, existe um aspecto emocional, principalmente o medo, mas não só ele. Tá? Por exemplo, uma pessoa, um fotógrafo, você vai se formar. Aí o fotógrafo vende para você fotos da sua formatura com um preço 3 vezes maior do que o preço de mercado. Por quê? Porque ele está explorando o seu sonho de estar se formando. É a emoção que ele está precificando. E você paga. Eu não paguei. Tá certo? Então, ó, de novo. Razão, emoção, principalmente presta atenção no medo, tá? Principalmente o medo. Mas não só. Emoção e instinto. Certo? Instinto de preservação da espécie, prazeres e poder. Tá? Resumi muito, tá, pessoal? Eu resumi muitas páginas desse livro aqui. Ó. É assim que ele ensina as empresas a montarem a jornada, que ele chama de jornada do consumidor. Tudo bem? A internet está cheia disso. Então, produtos digitais estão cheios disso aí. Esses influenciadores de internet, eles vivem fazendo isso o tempo todo. Te botando medo, te emocionando. Aí mostra o corpo todo trincadinho e diz assim, ó, sabe o que é? Eu tomo essa pílula. Aí vai você, idiota, e compra a pílula. Certo? Não sabendo que ele pegou aquele corpo ali tomando um suco. Certo? Ou indo para a prancha de um cirurgião plástico, sei lá. Ok? Tá bom, vamos lá, vamos continuar.
que eu estou me empolgando, aí já começa a perder. O famoso sul. Professor, só para informar que a gente tem 10 minutinhos, tá? Tá bom, tá. Eu estou ciente aqui do... Estou ciente do... Perfeito. Então, atenção. Gastos. Certo? Gastos. Gastar menos do que ganha. Presta atenção no seu consumo. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre renda. Tá? Então, a primeira parte que nós temos que compreender é você e sua vida é a riqueza. Agora, como é que eu transformo essa riqueza em renda? Tá? Como é que eu transformo isso? Professores têm muito conhecimento, mas têm dificuldade, principalmente pelo cenário que nós temos no nosso país, não vou ficar aqui lamentando, de transformar esse conhecimento em renda. Tá? Vou entrar no mérito aqui das lamentações. Então, aqui vem duas importantes bases para a construção de renda. Uma, com certeza, é conhecimento e competência. Eu prefiro até competência. Quanto mais você aprender, mais você terá potencial de transformar a sua riqueza em renda. Vocês estão me acompanhando ou não? É por isso que vocês estão se formando. Então, conhecimento é um pilar para transformar a riqueza que você é em renda. Desenvolva o seu conhecimento. E a pergunta é, o que eu aprendi hoje? Todo dia aprenda uma coisa nova. Se você todo dia aprender uma coisa nova, você está fortalecendo o seu capital e potencial de geração de renda. Isso é suficiente? Infelizmente, não. Foi-se o tempo que o conhecimento garantia a renda de um indivíduo. E cada vez menos. Porque o outro pilar, principalmente com o advento das redes sociais, se tornou mais importante. Influência. Quem você conheceu hoje? Quanto mais pessoas você conhece e consegue influenciar, maior será o seu potencial de transformar a sua riqueza em renda. Na verdade, algumas pessoas geram renda só por influência. Tudo bem? Para nós, professores, isso é triste, tá? Eu sei que tem professores aqui. Porque, por exemplo, eu mesmo me vejo apresentando em alguns lugares com todo o conhecimento e estudo que eu fiz, o cara olha e diz, mas... eu estou com outro parceiro. No outro dia, eu soube que uma escola comprou uma solução de educação financeira de um influenciador. Aí, eu dei vazão à minha inveja e fui estudar o influenciador. O cara nem sequer estudou pedagogia. Só que ele é um influenciador que dá dica de investimento na internet. Ele tem 3 milhões de seguidores. Quem é que tem mais potencial? O cara que leu e conhece Richard Thaler, o Nobel de Economia, ou o cara que tem 4 milhões de seguidores? No mercado de hoje, o cara que tem 4 milhões de seguidores. Isso é triste, tá, pessoal? Mas é real. Não posso ensinar para você diferente. Não estou dizendo para ir atrás de seguidores a qualquer custo. Tem gente que está vendendo alma aí. Eu não vou fazer isso e nem recomendo que ninguém faça. Mas você precisa compreender isso. A competência é importantíssima, fundamental. A influência traz mais resultado. Tudo bem? Então, quem você conheceu hoje? Então, o planejamento financeiro que você deve fazer para ampliar a sua renda nos próximos anos tem esses dois movimentos. O que eu aprendi hoje e quem eu conheci hoje. É claro que não basta você conhecer. Você tem que conhecer e saber influenciar. Ser um cara legal.
Tá? Não adianta você conhecer pessoas e você é o pé no saco. Você não vai influenciar ninguém. Tudo bem? O caminho para você transformar a sua riqueza em renda passa por esses dois elementos. Aprender, se desenvolver, desenvolver conhecimento, competência, principalmente autoconhecimento, e conhecer outras pessoas. Certo? Tá? Vocês estão estudando, fazendo faculdade de nutrição, odontologia, administração. O que é que eu estou aprendendo de fato? Não é assistir aula, galera. Não é assistir aula, galera. É aprender, é desenvolver. Vocês estão comigo ou não? Eu estou aprendendo isso. Tá? E quem eu estou conhecendo. Beleza? Tá? E lembrar de uma coisa, e aqui eu já vou me encaminhando para o final. O mercado de trabalho é um mercado. Então, a lógica que eu usei aqui, ó, de vendas, de neurovendas, que faz você gastar, também faz o cara comprar o seu trabalho. Você está vendendo o seu trabalho. Você vende o seu trabalho. Eu criei uma oficina na São Judas, chamado Currículo Atrativo Entrevista Matadora Nervos de Aço. Certo? No início desse ano, eu liberei para todos os meus alunos a primeira parte desse e-book. É um e-book oficina. Tem videoaulas e tem a parte escrita. Eu liberei para todos os meus alunos a primeira parte, que é currículo atrativo. Tá? Claro que também o meu interesse é, se o aluno gostar dessa primeira parte, ele vai lá e compra o e-book completo. Mas não tem obrigação nenhuma do aluno comprar o e-book completo. Então, eu vou disponibilizar isso para vocês. Tá? Eu vou colocar aqui o vídeo explicando o que é e vou disponibilizar isso para vocês. Tá bom? Acho que tá sem áudio, professor. Sem áudio? Ah, tá sem áudio. Ah, já sei. Peraí. Uhum. É fonte oficina, currículo atrativo. Vou compartilhar direto o vídeo, tá? Vai ficar mais fácil. Ah, porque aqui ele não... Ele só... Ah, não. Não vai dar certo. Porque ele só compartilha... Ele só compartilha com áudio se for o separador do Chrome. Bom, é uma limitação própria uma limitação própria do Meet, então não vou ficar brigando com a limitação do Meet, não, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o link para vocês, tá? Quem quiser, entra nesse link, que aí eu encaminho, você vai receber automaticamente a primeira parte do e-book. Lá tem um videozinho explicando o que é o e-book, tá certo? Então, quem quiser, eu vou pegar aqui e colocar também no chat, para quem já quiser entrar aí. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Não.
Deixa eu ver. Aqui. Estou colocando um link aqui no chat, quem quiser, tá certo? E também, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu teria o prazer. Eu tenho um canal no YouTube, tá? Que eu falo muito sobre aspecto de educação comportamental, tá? No Instagram também, no LinkedIn. Tudo é @prof. Adailton Azevedo, tá certo? Você pode procurar lá, @prof. Adailton Azevedo, vocês vão achar. Eu terei maior prazer de trocar mais ideias com vocês. Então, aqui é o link das minhas redes sociais. Mais uma vez, quanto mais pessoas você influencia, mais potencial de renda você tem. Então, conectar pessoas, será um prazer enorme me conectar com vocês. E aqui, quem não pegou ainda, o link, se você quiser, a primeira parte do e-book. Se eu não me engano, são 6 capítulos na primeira parte, que eu falo sobre o mercado de trabalho, o mercado, e como você tornar o seu currículo atrativo e atingir o recrutador, tá certo? Tá? 10h30, não quero cometer a indelicadeza de ultrapassar o horário. Peço desculpa aí, né? Que eu queria ter um tempo no final mais e mais interessante para poder discutir um pouco mais com vocês, mas fica aqui as minhas redes, quem quiser pode me mandar uma mensagem lá e a gente troca ideia e eu gero a recomendação. Eu não sei, Patrícia, se tem alguma possibilidade de eu mandar para a Sabrina e vocês depois disponibilizarem para os alunos sobre esses links dos livros. Eu mando para ela assim que terminar, tá bom? Eu acredito que sim, viu? Posso consultar ela, você pode enviar, que talvez a gente consiga enviar e disparar no e-mail de todo mundo que se inscreveu. Gente, muito obrigado. O tema ele é muito profundo, tem muita coisa aí, tem muitas camadas. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se disso, vocês são a riqueza. Entenda esses 3 elementos dos gastos: razão, emoção e instinto. E os 2 pilares da renda, tá certo? Conhecimento e influência, tá bom? E aí, espero ter outras oportunidades da gente estar aqui junto. Um abraço também para os meus colegas professores aí. Márciozão, me manda uma mensagem lá, viu? Vou deixar meu telefone aqui. Me manda um oi. Obrigado, gente. Valeu. Professor, a gente que agradece a sua colaboração aqui nas nossas férias turbinadas, né? Já deu para sentir aí com essa estreia das férias turbinadas 2025 que a programação está incrível, né? Mais uma vez, obrigado, professor Adailton, né, por todas as contribuições, né? Você deu um show aqui. Fiz aqui várias anotações, acredito que a galera que está aí na sala de aula também fez, e eu aproveito para que vocês possam seguir, né, o professor nas suas redes sociais, né, no canal no YouTube, tenho certeza que tem muito material de qualidade que vocês podem ter mais acesso. Olha, eu queria também aproveitar e agradecer a presença de todos. O link da nossa frequência está no chat, então respondam, preencham corretamente para que você possa garantir o certificado desta incrível palestra e, claro, turbinar aí o seu currículo. Aproveite também esse momento que vocês estão preenchendo aí a lista de frequência para convidar você para nos seguir nas redes sociais, @FEPFaculdade, @IEPOficial. Lá você fica de olho em tudo que está acontecendo nas nossas instituições de formação e também dos nossos eventos formativos. Aproveita também para que você possa seguir e fazer a inscrição no nosso canal oficial no YouTube. Vale lembrar também que este vídeo será disponibilizado no canal oficial da FEP, lá você pode ter acesso a outros conteúdos que já foram criados e, claro, acompanhar tudo que vai rolar em 2025 no nosso canal aqui na FEP. Aproveitar também e convidar para que você possa curtir e se inscrever no canal oficial do IEP, que também já tem muito material e tem muita coisa chegando aí em 2025. Olha, lembrando que o certificado é de 2 horas de participação e você pode ter acesso por meio do link, tá? Eu vou até disponibilizar mais uma vez aqui, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Ó, vou disponibilizar o link direto. Este é o link para que você possa garantir a sua frequência, tá? Férias Turbinadas continua com a programação. Hoje à noite a gente tem... Cadê a minha produção? Tem como me enviar a programação da noite, produção? Hoje à noite nós temos uma grande palestra, viu? E o assunto é incrível, assim, você não pode perder. Então, para isso, tem tudo. Hoje teremos Power BI. Ah, olha aí, ó, super tendência, né, no mercado. Então, para quem tem interesse aí de dar uma intensificada, fica com a gente, entre em contato nas redes sociais da FEP, lá tem todos os links e encaminhamentos, ou você pode entrar diretamente no site, que lá você também pode fazer a sua inscrição. Amanhã a gente também tem um encontro marcado, porque as nossas férias turbinadas continuam no mesmo horário, tá? Pela manhã, a partir das 9 horas. Amanhã a gente tem uma conversa sobre noções de Libras, essa que é a nossa segunda língua materna, com o professor Rafael Nogueira. Então, se você tiver interesse, né, de conhecer um pouco mais sobre essa língua que é tão importante para que a gente possa contribuir, né, no quesito de acessibilidade para a nossa sociedade, vem com a gente no Férias Turbinadas FEP. Lembrando que sexta-feira tem mais palestra, viu? Sexta-feira é à tarde. Toda a programação você pode olhar e acessar lá no site da FEP. Queria agradecer mais uma vez, professor Adailton, por todas as suas contribuições na estreia, né, das nossas Férias Turbinadas 2025, e agradecer também a todos os nossos colegas professores, né, as supervisões pedagógicas, ao nosso público externo, e principalmente a você, que é aluno do IEP, que está aí em todas as nossas unidades. Fica aqui o nosso grande beijo, e a gente tem um encontro marcado hoje à noite, hein? E amanhã também a gente segue até sexta-feira. Esse foi mais um Férias Turbinadas FEP 2025. Muito obrigado.